Tá. A paz do Senhor, amém? Fala assim para esse lindão do seu lado. Jesus, Ele te ama muito. Por isso, te trouxe aqui hoje para gerar em você uma instrução que vai modificar a sua vida, a sua história e o seu presente. Amém? Esse final de semana, eu viajei na sexta, aí fiquei sexta e sábado lá em Minas Gerais. Eu fui para Minas Gerais, não fui a passeio, fui estudar, fui numa conferência. Eu tenho pedido a Deus uma palavra para o ano de 2022, e eu soube que ia ter essa conferência nesse lugar, nessa igreja, e eu confio muito nas pessoas dessa igreja. Eu sei que são homens e mulheres de Deus. Então, eu resolvi ir lá, resolvi estar lá, porque eu aprendi e entendo que existem lugares específicos, com pessoas específicas, que pode gerar em mim uma palavra que vai me dar direção, que vai me dar futuro e que vai me dar um destino. Isso é fundamental para que nós venhamos entender que os lugares que Deus nos planta não é um qualquer lugar. Você não veio aqui hoje porque você ama esse lugar. Você não veio aqui nesse lugar hoje porque você quis estar aqui. Não, você está aqui porque Deus quis que você estivesse aqui. Era a vontade dEle. E como a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, nós cumprimos aquilo que Ele tem para nossas vidas. E lá naquele lugar eu escutei duas frases, entre tantas as frases que eu escutei, mas eu escutei duas frases que muito mexeu com o meu coração. O primeiro, o pastor falou que o noivo, ele só é um ladrão. A Bíblia diz que Jesus, ele vai vir como Jesus vai vir como a Bíblia diz que Jesus vai vir como Tem flamenguista aqui? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Que flamenguista está feliz hoje, né? Ganhamos ontem, sábado que vem nós vamos jogar essa final, nós estamos tão tranquilos. Então, se tem flamenguista aí, vamos dar uma glória a Deus. Fala, dá uma glória a Deus. Fala, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus veio como ladrão. Não veio não, ele vai vir como ladrão. Para quem não espera ele será um ladrão. Para quem espera, ele será um noivo. A pergunta que eu te faço agora: o seu dia, a sua vida aqui agora, nesse exato momento, se ele chegasse aqui, ele seria um noivo ou um ladrão? Porque o importante não é quando Jesus vai vir, é se eu estou preparado quando ele vier. Que ele vai vir, isso é certo. Talvez não chegou para você ainda, mas só nessas 2 últimas semanas, eu fui 4 vezes no cemitério. Só nessas 2 semanas, eu fui fazer 4 enterros. Ele não chegou para mim, mas para 4 pessoas, essa semana, ele chegou. Agora, ele chegou para essas pessoas, como um noivo, ou como um ladrão. E a segunda coisa que eu escutei lá, a segunda frase, que foi a frase que motivou toda essa ministração que eu vou ministrar hoje. A mulher falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. Qual é o livro da Bíblia que é intitulado como o livro da revelação? Qual livro? Fala, Apocalipse, fala. Vamos falar como flamenguista. Apocalipse. Quem escreveu Apocalipse? Quem? Fala comigo. João. Quem escreveu Apocalipse?
Aonde João estava quando escreveu o Apocalipse? Aonde? Fala, Ilha de Patmos. Fala. Olhando esse nome assim, o que tem? Escreveu um livro numa ilha de Patmos. Patmos significa lugar de destruição. Presta nisso aqui. João, ele escreveu Apocalipse, que é o livro da... Quando fala a revelação, está falando de futuro, de coisas ainda que não aconteceram. Só que ele estava num lugar de destruição, significa ponto final. Olha só, João, ele teve uma revelação, mas o lugar que ele estava era um lugar de ponto. Eu vim dizer para você nessa noite, o lugar onde você está pode ser ponto final para o homem, mas para Deus pode ser o início de uma revelação. Sabe o que é isso? Um novo tempo. Eu vim dizer para você nessa noite que Deus tem algo novo para fazer em você e depois através de você. Primeiro Ele quer fazer em nós. Primeiro Ele quer fazer em mim e depois através de... Fala assim para você mesmo. Jesus quer fazer algo novo em mim, depois através de mim. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Ei, tem algo novo da parte de Deus, uma revelação que Deus quer primeiro colocar em você. Semana passada eu preguei aqui sobre Kadosh, e eu falei sobre que para nós conseguirmos ser santo, nós precisamos primeiro, eu falei, nos desvaziar. E essa mensagem que eu trouxe hoje não é uma continuação, mas é para agregar naquilo que Deus me deu domingo passado. Porque nós sabemos que para nós sermos santos, nós precisamos nos desvaziar, mas desvaziar não é fácil. Desvaziar não é fácil. Saber que temos que fazer é uma coisa, fazer é outra coisa. Eu saber que eu tenho que ler a Bíblia é uma coisa, eu ler a Bíblia é outra coisa. Eu saber que eu sou templo de Deus é uma coisa, eu ser templo de Deus é outra coisa. O que vai fazer a diferença na minha vida não é somente o que eu sei, é o que eu faço. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, do 1 ao 12. Só baixa um pouquinho baixo. João 13, do 1 ao 12. 3. João 3, do 1 ao 12. Está aqui? Obrigado, Michele. King James, isso. Eu gosto dessa. João 3, do 1 ao 12. Amém? Podemos ler? Eu vou ler aqui, vocês prestem atenção. Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. E ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus,
porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando-lhe, em verdade, te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos questionou, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo? Arrasou Jesus, em verdade, vos digo, te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos, como pode acontecer isso? Explicou Jesus, tu é mestre em Israel, e não compreende essas verdades? Volta, Adriana, rapidinho, de novo, esse aqui eu pedi, no 10. Jesus falou para ele assim, para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Jesus falou assim, só que quem nasce de novo, ele anda por vários lugares. Não é que não tem destino, não, vai para os destinos certo. Aí ele falou assim, como é que pode isso? Aí Jesus falou assim para ele, tu és mestre em Israel, e não compreendes essa verdade? Vai, Adriana. Em verdade te asseguro, que nós dizemos do que conhecemos, e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falamos de assuntos da terra, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Somente aí, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, queremos nessa noite agradecer o Senhor, ó Pai. Agradecer o Senhor primeiro pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor. É por isso, Pai, que nós ainda estamos vivos, Pai, em 2022. É porque 2021, é porque a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia nos alcançou, Pai. Nada vem de nós, é dom de Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque nós entendemos, Pai, que não é na força do homem, mas na força do Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor nos levou a entender, Espírito Santo, que é para o Senhor todas as coisas, e que sem o Senhor falou, nada podeis fazer. Ai, Espírito Santo, obrigado porque o Senhor, meu Deus, é aquele que conhece, Deus, o meu íntimo, o meu coração. Obrigado porque o Senhor conhece a cada um que aqui está. Por isso o Senhor trouxe a cada um nesse lugar, porque o Senhor quer construir algo novo primeiro em nós, Pai. Como o Senhor falou para Nicodemos, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. É necessário acontecer algo novo. Por isso nessa noite nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, gera em nós algo novo nessa noite. Sabe, Deus, porque nós queremos viver, Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor já prometeu para cada um de nós. Espírito Santo, nessa noite nós pedimos ao Senhor, não deixe o homem contaminar a sua palavra, porque essa palavra que vai ser dita nessa noite, e todos os cultos, não é de homens, é do Senhor, Pai.
E nós homens não temos, ó Deus, a autoridade, Pai, de contaminar a palavra que é santa, Pai. Por isso, Pai, nessa noite eu quero reduzir a minha vida a nada. E dizer para o Senhor, faz em mim e através de mim, Pai. Para que o Senhor, Pai, seja exaltado e glorificado, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é lindo. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Levante a sua Bíblia, como de costume, mais alto que você puder. E vamos falar numa voz só, amém? Amém? Amém. Eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Fala, eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Fala, eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Essa palavra é muito linda. E como eu sempre gosto de dizer, extraordinária. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela fala a respeito de um homem chamado Nicodemos. Mas Nicodemos não era qualquer um homem. Pelo contrário, esse homem que nós lemos, ele ocupava um cargo importantíssimo na época. Nicodemos, ele não era simplesmente Nicodemos, não. Nicodemos, ele possuía e exercia um cargo. Ele tinha uma posição na época ao qual ele foi inserido. Nicodemos, ele era um fariseu e uma autoridade entre o povo judeu. Nicodemos, além de ele ser fariseu, ele tinha autoridade, ele era autoridade entre o povo judeu. Nicodemos, ele era um mestre em Israel, um estudante profissional, intérprete e doutor da lei, ocupava uma posição proeminente. Esse homem que foi falar com Jesus, ele não era qualquer um na fila do pão. Esse homem que foi falar com Jesus, ele tinha inteligência cognitiva. Ele era um homem estudado. Ele era um homem que tinha sabedoria dessa terra. Quem foi falar com Jesus não era um analfabeto. Não que uma pessoa analfabeta não tenha não tenha relevância. Não é isso. Eu estou dizendo que esse homem que nós lemos, ele tinha relevância, porque esse homem, ele era um homem culto. Nicodemos, esse homem que nós acabamos de ler, ele tinha um currículo invejável. No currículo dele estava mestre, tinha autoridade, mestre em Israel, estudante, intérprete, doutor da lei. O currículo de Nicodemos era um currículo pesado. Eu acho que se ele colocasse o currículo dele em qualquer faculdade que vai falar sobre teologia, ele seria classificado, porque ele tinha um currículo que falava por si próprio. Quem lisse o currículo de Nicodemos não precisava nem ouvir ele, porque o currículo já falaria por ele. Por isso Nicodemos foi ter com Jesus. Esse cara era tão inteligente, que quando ele começou a visualizar tudo o que estava acontecendo, aonde Jesus ia, ele falou assim: esse cara tem alguma coisa que não é normal. O que esse rapaz faz, eu nunca vi ninguém fazer, e se eu vi, eu sei que é homem que é de Deus, porque o que esse rapaz faz, só Deus pode fazer. Porque Nicodemos, ele era estudioso, ele conhecia a palavra,
Ele sabia, na teoria, quem Deus era e qual eram as obras de Deus. Então, como ele tinha sabedoria humana cognitiva, quando ele conectou Jesus às obras, ele pensou, esse cara tem algo de Deus. Porque o que esse cara faz não é normal. Então Nicodemos falou assim, opa, olha que coisa linda aqui. Um cara que tem um currículo invejável. Ele quis se conectar com uma pessoa que fazia algo que ele não podia fazer. E nós, que não temos tantos currículos como Nicodemos, temos nos conectado com pessoas que não podem fazer nada. Às vezes nos conectando com pessoas que, ao invés de falar sobre assuntos, fala sobre pessoas. Às vezes nos conectamos com pessoas que, ao invés de nos levar a um caminho de santidade, nós nos conectamos com pessoa que nos leva em caminho para impureza. E esse homem aqui, que tinha uma inteligência, como posso dizer para você, uma inteligência humana, elevada, ele falou, eu preciso conhecer esse cara, eu preciso falar com esse cara, porque mesmo eu sendo inteligente, eu não entendo o que ele faz. Eu não consigo, na minha inteligência normal, calcular e compreender como acontece aquilo que ele fala e faz. Jesus, então, quando Nicodemos se encontra com Jesus, Nicodemos, ele fala, mestre, eu sei que tu é mestre, porque o que você faz, pessoas nenhuma fazem normal. E se faz é porque Deus está nele. Aí Jesus aqui começa então a conversar com ele e fala, Nicodemos, filho, Nicodemos perguntou alguma coisa sobre o reino de Deus? Não. Jesus falou para ele assim, filho, para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Nicodemos não perguntou nada para Jesus sobre o reino de Deus. Mas presta atenção nisso aqui. O que Jesus fazia, só entendia quem entendia o reino de Deus. Jesus falou para ele assim, ó, para você entender o que eu estou fazendo, tu tem que entender o reino de Deus. Na sua inteligência natural, você não vai conseguir compreender, porque para compreender o que eu faço e o que eu falo, tem que ter uma inteligência do reino de Deus, uma inteligência, bota para mim, o fundo do ano, 2021, Deus está falando, Nicodemos, para você entender o que eu faço, o que eu falo, você vai precisar, Nicodemos, vamos orar pela Adriana, em nome de Jesus. Revela a ela, Jesus. Para você entender o que eu faço e o que eu falo, você vai precisar ter uma sabedoria sobrenatural. Porque para entender o reino de Deus, quem é dessa terra não compreende. Ele está falando que Nicodemos, você só vai entender o que eu estou fazendo e o que eu estou falando quando a sua inteligência for modificada para uma inteligência que os céus está falando. Por que Jesus falou? Jesus falou assim, Jesus falou, Deus, Ele ainda trabalha e eu estou trabalhando. Jesus falou com ele assim, eu sou um com o Pai. Para entender o que Jesus está falando, tem que ter uma inteligência que esse mundo não consegue explicar. Por isso que eu falei para você no começo, quando eu comecei a falar aqui, que para entender que Deus está fazendo algo novo, tem que ter uma inteligência que não é desse mundo.
Porque se você olhar para esse mundo, a terra continua a mesma, verdade ou mentira? Se lembra que João falou aqui? João leu Isaías. Santo, santo, santo é o teu nome. Toda a terra está cheia da sua glória. Charles, por que Isaías falou que toda a terra estava cheia da sua glória? Tinha uma nuvem da glória de Deus? Não. Sabe o que tinha lá? Pessoas. A glória de Deus não é uma nuvem, sou eu e você. Por isso que ele falou, toda a terra está cheia da glória de Deus, porque ele estava vendo pessoas. Ei, por isso que eu falei, primeiro é em nós, depois através de nós. Quando Jesus começar a olhar para mim, você fala assim, ali tem a glória de Deus, algo novo começou a acontecer. Mas sabe por que Isaías teve esse discernimento? No ano que morreu o rei Uzias, o rei Isaías viu o Senhor. Sabe o que aconteceu nessa hora? Vem aqui, João. Morreu o rei Uzias. Aqui. Isaías, morreu o rei Uzias. Deus pega Isaías, traz Isaías para o mesmo nível. Fala, Isaías, agora olha a terra. Aí ele falou, Deus, a terra está cheia. Sabe por quê? Isaías estava olhando com a perspectiva, não da terra, mas de Deus. E quando ele olhou a terra, ele falou, aqui está cheia da glória de Deus. Ei, Deus está falando, Nicodemos, tem que visualizar. É com o meu espírito, não com a sua inteligência cognitiva. Eu falei, Deus está fazendo algo novo, mas para perceber, tem que ter uma visão sobrenatural. Jesus falou para Isaías não, Nicodemos, tem que nascer de novo. Aí ele falou, Jesus, mestre, o homem então vai ter que voltar para a barriga da mãe de novo. Cara, essa pergunta aqui, fala a verdade, para um cara que é inteligente, não é uma pergunta absurda, fala a verdade. Seja sincero, um cara que era mestre da lei, fazer uma pergunta dessa, Jesus, então o Senhor está dizendo que eu vou ter que ficar pequeno de novo e voltar para a barriga da minha mãe? Nós dizemos, Jesus falou, pô, você é mestre e não compreende o que eu estou dizendo? Jesus então responde para Nicodemos, Nicodemos, para tu compreender, vai ter que nascer da água e do Espírito. Nesse momento aqui, Jesus falou para Nicodemos, para você entender o que eu faço e o que eu falo, você vai ter que se desconstruir. Você lembra que eu falei? Que para ser santo, tem que... Mas para se esvaziar, tem que se desconstruir. Não é como eu penso, não é como eu quero, não é como eu desejo, é como a palavra já estabeleceu para o homem. O evangelho não é como eu quero. A palavra que é pregada não é como eu quero, é como Deus já estabeleceu. E Deus me trouxe e trouxe você aqui, sabe para quê? Para que possa haver uma desconstrução de que o evangelho não é para nós, é através de nós. O culto não é para nós, é para acontecer através de nós. Não sou eu, é Deus através de mim. E você precisamos desconstruir essa ideia que se não for eu, não acontece.
Se eu não tocar, o louvor não sai. Se eu não cantar, o louvor não sai. Se eu não pregar, a pregação não sai. Não é por causa de nós, é através de nós. Desconstruir, sabe o que? O homem, Deus quer usar um homem, mas se o homem não quiser, Deus usa outro homem. E se o outro não quiser, Ele usa o outro homem. Por quê? Não é nós, é dom de Deus. Sabe por que essa igreja continua aberta? Porque não era a pastora, era através da pastora. E agora é através do Charles, através da pastora Lu, através da pastora Olga, através do pastor Rogério. Olha que Deus lindo. Ele leva uma e coloca 4. Sabe por quê? Deus, tudo que Deus pega, Ele multiplica. Ei, não é por causa de nós. Nicodemos, se desconstrói, filho. Se desconstrói, porque não é como você pensa, é como eu já determinei para a sua vida. Fala assim para esse lindão e lindona do seu lado. Ou você deixa, mas vamos falar com a voz de vencedor. Ou você deixa o Espírito Santo começar uma desconstrução na sua vida, ou você vai ficar sem entender o que Ele deseja fazer na sua vida e através da sua vida. De uma coisa eu sei, Deus quer fazer algo novo, mas para isso vai ser necessário desconstruir a lógica de como nós pensamos que Ele vai fazer. E você precisamos ter esse entendimento, porque nós estamos na geração onde mais se tem informação. Gente, essa geração, ela tem informação para dar e vender. O que nos faltava há 20 anos atrás, hoje tem. Quando eu estudava, que isso deve ter 1 ano que eu parei de estudar. Quando a professora passava um trabalho, eu tinha que ir lá na biblioteca de Caxias. Quem já foi na biblioteca de Caxias? Se você não foi, porque você não estudou bem. A biblioteca de Caxias era lá para cima. Nós íamos a pé, fazia o grupo, né? E nós íamos lá, pegava o livro, pesquisava, anotava, fazia o trabalho, né? Hoje a professora passa um trabalho, você pega o telefone, um exemplo, Martin Luther King, vem, idade que ele nasceu, pai, mãe, tem a biografia toda sem sair de casa, sem ter nenhum tipo de sacrifício. Esse é o nosso problema. Sabe qual é o problema dessa geração? Está acostumado com as facilidades. Não querem orar, não querem ler a Bíblia, não quer buscar. Por quê? Se eu sentar, ligar no computador, no YouTube, vai ter um pastor que vai me dar uma palavra de Deus. Quer facilidade. Eu falei que eu viajei, eu cheguei hoje umas 2 e pouca, aí deixei o pessoal que foi comigo, fui lá em Santa Cruz buscar minha esposa, que estava lá na casa da minha sogra. Quando eu cheguei lá, eu tenho um rapazinho lá, que ele vai se batizar. Aí ele para mim, Pastor Charles, tu pode me dar aula sexta-feira? Falei, não sou o que estou dando, quem está dando é o Léo. Aí ele para a dona Jurema, porque eu não queria ter que acordar cedo da manhã para vir. Sabe o que é isso? Facilidade. Ninguém quer sacrificar mais nada. Ninguém quer suar para mais nada. Jesus falou, Nicodemos, vai ter que desconstruir. Para desconstruir tem que suar. E você precisamos ter esse entendimento, pois estamos querendo entender Deus
com o entendimento lógico. Tanto que hoje nas igrejas se prega psicologia, se prega filosofia. Se você fosse gago, tu ia saber o que é isso. Filosofia. Porque você não é gago, gente. Tem palavra que para gago falar, filho, tem que empurrar no tranco. Se prega psicologia, filosofia, autoajuda, mas não fala de quem transforma a verdade, que é a palavra. Deus está falando aqui, Nicodemos, não é sobre filosofia. Está falando, Nicodemos, não é sobre autoajuda, não é sobre filosofia. Nicodemos, não é sobre autoajuda. Nicodemos, é sobre revelação. Mas a revelação que eu vou dizer para você, não é a revelação que fala o seu nome, o seu CPF, a sua cara, não. A revelação que Deus preparou para a sua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Que nos últimos tempos, iriam ter profetas que irão trazer muitas revelações. Mas algumas revelações seriam revelações que não seriam de Deus. Jesus está falando, Nicodemos, é necessário se desconstruir para entender o reino de Deus. A palavra desconstruir significa desfazer ou desmontar para voltar a fazer. A palavra desfazer significa anular, devolver, ficar reduzido a nada. Sabe o que Deus falou para Nicodemos? Para você entender o que eu falo, você vai ter que ser reduzido a nada, a zero. Tudo que você entende, você vai ter que embrulhar e tacar na lata do lixo. Por quê? Para entender o reino de Deus, só sobre revelação. Para isso, para ter essa revelação, Nicodemos, tem que nascer de novo, da água e do Espírito. Não é somente levantar a mão e ser Jesus, não, é aceitar Jesus. A Bíblia diz, aqueles que me amam e ouvem a minha voz, esses praticam. Para desconstruir, tem que... Charles, como é que eu faço para desconstruir? Primeiro, começa a praticar o que a palavra está falando. Porque às vezes nós queremos desconstruir, fazendo as mesmas coisas que estamos acostumados a fazer. Não vamos desconstruindo. Já reparou? Acontece mais isso com mulher. Resolvi mudar. Ela corta o cabelo. Resolvi mudar. Ela entra para... A mudança não é aqui fora. Primeiro é aqui dentro. Nicodemos tem que nascer da água e do Espírito. Revelação. E você precisamos ter esse entendimento. Jesus está falando para Nicodemos, Nicodemos, você vai ter que ser reduzido a nada. Deus trouxe a você hoje aqui, e Deus trouxe a minha vida aqui nessa noite, para que nós possamos receber uma instrução de Deus, que para entendermos o que Deus me deu para 2022, você vai ter que ter revelação de Deus. Porque o tema de 2022, Deus me deu. Mas ele falou, Charles, para eles entenderem 2022, eles vão ter que desconstruir as suas inteligências naturais e caminhar na inteligência espiritual.
Olha o que a Bíblia diz: o justo não vive, o justo vive pela, ele não vive pelo que ele, mas pelo que ele. Tem que ser espiritual para entender, sabe o quê? Que eu orei durante 26 dias, lá na frente do Mar Leone, e profetizei em nome de Jesus: pastora Rose vai sair, pastora Rose vai sair, ela vai ser curada, em nome de Jesus, ela vai ser curada, eu tenho uma palavra, ela vai ser curada. E eu cantava lá: respira, respira, respira. No dia 26, recebi a notícia: pastora Rose morreu. A minha oração, Deus ouviu, mas Ele não concedeu. Mas para entender isso, eu precisei me desconstruir, para entender que não é como eu quero, e sim como Deus quer. Eu precisei entender que quando eu faço parte de um grupo, não vai ser sempre as minhas opiniões que vai valer. Vai ter momentos que as minhas não serão colocadas em prática. Eu preciso entender que nem sempre o que eu penso é o certo. Nem sempre o que eu quero fazer está na hora de fazer. É necessário entender que eu preciso me desconstruir de entender que será sempre no tempo de Deus, na hora de Deus. E você precisamos ter esse entendimento, pois para compreender os planos e os processos de Deus, será necessário uma mente espiritual. Fala a verdade, entender que para você dar suco, você vai ter que ser amassado, não é uma doideira? Fala a verdade. Eu falar para você que Deus tem algo novo para você, mas você vai ter que entender, porque para esse algo novo nascer, você vai ter que saber entender que será no tempo e na hora de Deus. Mas Charles, Deus não está falando, Deus está fazendo algo novo, e te amassar faz parte desse algo novo. Fazer você passar por situações que às vezes você não quer, faz parte desse algo novo. Abra sua Bíblia lá em Coríntios. Bota também, Adriana, 1 Coríntios capítulo 2, 10 a 14. 1 Coríntios 2, do 10 ao 14. 1 Coríntios 2, do 10 ao 14. Meu Deus! Diz assim, ó: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito Santo, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Vai, Adriano. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o espírito desse mundo, mas sim um espírito que vem de Deus, a fim que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Vai, filha. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano. Nicodemos, não é pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Vai, Adriano, no último. As pessoas que não têm um Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Charles, o que Paulo está falando aqui, que Deus está falando, mas para escutar, tem que ter uma mente espiritual. Fui no culto hoje, Deus não falou. Quem disse que não falou? Você que não está ligado para entender o que o Espírito Santo está falando nessa noite. Ei, se desconstrói para viver o novo que Deus já preparou para a sua vida. Fala para esse irmão do seu lado: os seus resultados, com a voz de vencedor, os seus resultados dependem mais
do seu espírito do que do seu corpo. Fala a verdade, isso não é maluquice? Charles, tu está me dizendo que os meus dependem mais do meu espírito do que do meu corpo? Olha o que a Bíblia diz, que Abraão tinha 75 anos de idade. Falou: Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, que eu vou fazer através de você uma grande nação. Essa revelação foi tão louca, tão louca. Quem tem 75 anos? Seu Gilberto, o senhor tem quantos anos, seu Gilberto? O senhor tem quantos anos, senhor? 70? Levanta, por favor. Fica em pé. Seu Gilberto, mais 5 anos, era o que Abraão tinha. Sem rir do seu Gilberto, tá bom? Fala a verdade. Seu Gilberto ter filho nessa idade. É maluquice ou não é? Pode sentar, seu Gilberto. Abraão era mais velho que seu Gilberto. E Deus falou: Abraão, você vai ser pai. Cara, a promessa foi tão louca que a mulher de Abraão falou: esse Deus está doido. Começou a rir lá, começou a rir no cantinho. Esse Deus está de brincadeira. Abraão está dando no couro, mas vai ser pai. O dever de Abraão está atrasado, já tem mais de 20 anos, Deus. Como é que esse cara vai ser pai? A promessa foi tão doida que a mulher que ia gerar não acreditou. Charles, por que Sara não acreditou? Porque Sara estava olhando para a lógica humana. Sara estava olhando para Abraão. Abraão não pode dar, não. Deus está doido. Abraão ter filho? Pode não. Pode não. Não pode. Sara escutou a promessa, mas a visão dela estava em... Ei, não adianta escutar se a sua visão não estiver de acordo com o que tu está escutando. Deus está falando, mas a sua visão está no natural e você não consegue compreender o que é espiritual. E ele falou: Abraão, você vai ser pai, Sara, vai ser pai. Como é que esse cara vai ser pai? Tá doido, rapaz? 75 anos, já não dá mais no couro, não faz mais nada em casa. Sara achou que para gerar precisava ter um corpo jovem. Aí eu botei: quando para gerar precisa ter discernimento. Gerar o que Deus prometeu não é sobre a minha força, é sobre o que eu deixo Ele fazer através da minha vida. Aí eu começo a gerar o que era impossível aos olhos dos homens. O mais importante não é a velocidade que se anda, mas a direção ao qual está andando. Porque nem sempre quem está rápido está na direção certa. Do que adianta estar rápido na direção errada? Sabe o que eu vim dizer para você nessa noite? Se desconstrói. Porque o que Deus vai fazer não é por causa de você, é através de você. O que Deus quer fazer não é por causa do Charles, é através do Charles. Não é por causa de Abraão, Sara, é por causa de mim em Abraão. Abraão vai gerar porque eu estou em Abraão. Abraão vai gerar não é porque ele ainda faz alguma coisa contigo, mas porque eu vou fazer através de Abraão. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 2, do 1 ao 10, acho que vai ser muito. Bota aí para mim. Caras tem, meu Deus! Eu acho que o meu iPad aqui está na hora de verão. 2 Coríntios, do 1, do 12, Adriana. Deixa eu ver. 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12. Já vou acabar, não vou nem acabar tudo, eu vou acabar aqui, para nós terminarmos. 12.
Adriana, 2 Coríntios 12, 12. O segundo está certo, só falta o capítulo 12. Isso. 12. Diz assim, ó. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha as minhas glórias, embora não seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, e foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Olha quem está falando, Paulo falando, ó, eu não entendo, mas Deus sabe. Aí Paulo fala, mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Aí Paulo continua falando, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concebido ao homem comentar. Nesse homem me orgulhei, mas não em mim, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fácil, insensato, porquanto estaria narrando verdade. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito, mais do que seja capaz de observar em minha vida, ou de mim pode ouvir. Paulo está falando isso. E para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Por 3 vezes, roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, sabe o que Paulo está falando aqui? A minha força vem de Deus. Sabe o que Paulo está falando? Tudo o que eu sei vem de Deus, tudo o que eu faço vem de Deus. Sabe quem foi Paulo? O maior apóstolo depois de Jesus, e esse homem que escreveu praticamente o Novo Testamento. Ele fala, ó, gente, tudo que eu sei é Deus, porque se não for Ele, eu não sei. Aí Paulo, ele termina falando, porque quando estou fraco, é aí que eu estou forte. Paulo aqui estava decretando, a minha força, os meus resultados, não depende de mim, depende de Deus. Só Deus poderia fazer Abraão ter filho. Qual o milagre que você precisa? Qual tipo de situação que você está precisando? Posso te dar um conselho? Só Deus. Fala assim para esse lindão do seu lado. Com a voz de vencedor, para nós terminarmos aqui. Existem construções que só Deus pode fazer. Sabe por que ainda não aconteceu o que você deseja? Porque só Deus pode fazer. Só Deus podia abrir o mar vermelho. Só Deus. Só Deus poderia derrubar as muralhas de Jericó. Só Deus. Só Deus podia fazer Sara gerar. Só Deus. Só Deus poderia fazer Ana gerar. Existem construções que nós podemos fazer, mas existem construções que é somente Deus. Só Deus poderia colocar José como governador do Egito. Só Deus. Eu vou dizer para você nessa noite, não é sobre você, é sobre Deus. Se desconstrói.
Não é porque você sabe que Deus vai fazer. Deus vai fazer porque Ele quer fazer através de você. Se desconstrói. Deus quer que eu e você peguemos essa inteligência natural que coloca Deus no nosso tamanho, na nossa força. Repare que eu falei que Deus vem, João. Repare que eu falei, vem cá, filho. Quando morreu o rei Uzias, Isaías veio aonde Deus estava. Não foi. Aqui, João, fique firme. Deus que foi onde Isaías estava. Porque se Deus fosse aonde Isaías estava, Deus ia ver o que Isaías estava vendo. Isaías estava vendo uma geração corrompida. Isaías estava vendo uma geração impura. Isaías estava vendo uma geração de impuros lábios. Na perspectiva de Isaías, a terra não tinha valor nenhuma. Mas na perspectiva de Deus, a terra era valiosa. Ei, comecemos a olhar na expectativa de Deus. Sabe por que quando eu olho na perspectiva de Deus, eu não olho para o homem, eu olho que dentro daquele homem existe Deus. Ei, se desconstrói, sabe por quê? Se você não nos desconstruímos, nós vamos olhar para as pessoas. Os erros que as pessoas fazem, nós vamos achar que é a pessoa. Essa pessoa não vale nada, ela não merece. Ela não pode ir na minha casa porque ela não é fiel. Ei, sabe como Deus lidar com os infiéis? Vem cá, Cubaninho. Olha o que Deus faz com os infiéis. Deus sabia que Judas era traidor. Mas quando Judas encontra com Jesus, sabendo que ele beijou Judas. Sabe o que é isso? Olhar na perspectiva de Deus. Quando você entendermos que cada um de nós carrega um pedaço de Deus, nós vamos olhar para as pessoas não como seres humanos, mas como Deus. Não porque nós somos Deus, mas dentro de nós. Aí nós não vamos julgar mais ninguém. Ninguém será menor do que ninguém. Ninguém será mais burro de ninguém. Ninguém será mais feio que ninguém. Ninguém será mais pobre que ninguém. Por quê? Porque na expectativa de Deus, todo mundo é igual. Ei, 2022, ou você está na perspectiva de Deus, ou você não vai entender o que Deus quer liberar em 2022. Ele quer que você olhe para todos como Deus está olhando, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Ei, enquanto Isaías vinha o fim, Deus falava, é o começo. Quando eu olho na perspectiva de Deus, eu olho para esse centenário e falo desse centenário, eu não tenho que sair daqui. Eu tenho que ser uma ferramenta que vai ajudar esse lugar a ser transformado. Eu não estava aqui ontem, mas lá no Campo Tricolor eu vi no WhatsApp. Fizeram um baile funk da antiga. Gente, estava lotado, e aí você, vamos fazer o quê? Sabe por que o centenário não está muito bom? Teve uma frase, eu não lembro de quem foi, mas ele falou, para o mal governar, só basta o justo não fazer nada. Sabe por que o centenário está desse jeito? Porque nós, como igreja, não estamos agindo como deveria. Vamos lá naquele campo agora, e pedir eles um dia, para nós fazermos algo de Deus. E mostrar para eles que toda a terra está cheia da glória de Deus. E mostrar para eles que eles são importantes. Que Deus se preocupa com eles. Que Jesus ama eles. Que morreu no terceiro dia, morreu na cruz. Mas ao terceiro dia ressuscitou. Meu irmão, não é sobre nós. É através de nós. Eu preciso olhar para você e ver Deus em você. Mesmo que hoje você não esteja sendo o que Deus quer, mas Deus, Ele não olha pelo que nós estamos fazendo, Deus olha para o que nós vamos ser.
Por isso que Ele sempre nos ama. Porque Jesus morreu na cruz, Charles? Não pelos nossos pecados, mas Ele morreu na cruz porque Ele sabia que se nós nos arrependêssemos, nós íamos morar com Ele no céu. Vamos mudar a nossa perspectiva humana em nome de Jesus. Nós somos ou não somos igreja? Sabe o que a Bíblia diz? Eu anotei aqui, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus escolhe os loucos, os que não são, os desprezados, os insignificantes, para pegar no pacote os que são, e mostrar que os que são, não são nada, sem Deus. Sabe por quê? Não é sobre nós, é sobre Deus. Eu não sei se alguém tem falado para você que você não é importante, não é bonito, não sei. Eu sei de uma coisa, que Deus, Ele te ama. E Ele te ama tanto que Ele está falando: ei, eu quero fazer algo novo a partir de você. Eu quero construir algo novo a partir de você. Deus está te chamando para a perspectiva dele. Vem para mim, anda em mim, caminha no meu ambiente. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Se Deus constrói, e deixa Jesus construir em você um coração reto, inabalável. Não é sobre nós, é sobre Deus. Feche os seus olhos para nós orarmos. Pedir para você se levantar. Eu vim nessa noite dizer para você que Deus te ama. Deus, Ele te ama muito, por isso Ele te trouxe aqui nessa noite. Porque mesmo que os homens olhem para suas fraquezas, para suas insignificâncias, Deus, Ele olhou para você como alguém belo, como alguém. Orar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Sabe, Espírito Santo, a nossa igreja está cheia de pessoas com muita informação. Tem pessoas que estão cheias de conhecimento, que quando nós paramos para conversar com eles, as palavras que eles falam nos soam até estranho, porque é tanta sabedoria, é tanto conhecimento humano, é tanta palavra bonita, é tanta conjugação de verbo no lugar certo. Sabe, Deus, nós estamos colocando as nossas habilidades como sendo o ponto central do Evangelho. Quando o Senhor nos traz aqui nessa noite para dizer que o Senhor gosta de fazer com os loucos, com os ignorantes, com os desprezíveis, com os fracos, com os que não são. Sabe, Espírito Santo, nos ajude a desconstruir, Pai. Não que falando isso, estou dizendo que nós não temos que estudar, não é sobre isso. É sobre entender que eu preciso estudar, mas eu não posso deixar o Espírito Santo de fora dos meus estudos, da minha vida, da minha casa, da minha família. O Espírito Santo é o início. A sua palavra diz, João teve a revelação que Deus, Ele é o alfa, o primeiro, e é o ômega, o último. E nessa noite, Espírito Santo, nós queremos pedir ao Senhor com o coração, sabe, um coração rendido, Espírito Santo.
Nos ajude nessa noite a desconstruir aquilo que nós pensamos que é certo. Não nos deixa olhar para as pessoas como elas são as erradas e eu sou o certo. Eu sou o santo, eu sou o perfeito, eu sou o maduro. Mas Espírito Santo, cria em mim, cria em nós igual o teu, para que nós olhemos para as pessoas que nos rodeiam e possamos ver Deus nelas. Que nós venhamos ser, Espírito Santo, direcionado pelo Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Ai, Espírito Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar por cada um que está aqui nessa noite. Deus, imagina se cada um aqui se desconstruir e tiver uma revelação do Pai, o que não irá acontecer nesse centenário? Se essa igreja, que não é melhor do que nenhuma delas, que habita nesse local, se nós, Espírito Santo, falarmos igual Paulo, que
que o Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O que não irá acontecer nas nossas casas? Como não será os nossos trabalhos? Deus, imagina se cada um de nós que carregamos a sua glória chegar em um ambiente que não tem glória nenhuma. Quantas revelações vão acontecer? Pai, nos desconstrói, Pai. Nos desconstrói nessa noite. Coloque em nós, Pai. Dá em nós, gera em nós um discernimento, Pai, para compreender o que o Espírito diz à igreja. Olha aqui para mim, para nós acabarmos de fazer o ofertário, né? Olha o que a Bíblia diz, que uma época, uma temporada, na casa de Deus, não se tinha revelação. Isso. No culto, não tinha a palavra revelada. Que época foi essa, Charles? Foi a época do sacerdote Eli. A Bíblia diz que na época de Eli, não se tinha palavra revelada. E o fogo já estava quase apagando, quase. Deveria ter um requisito de fogo. O quê? Uma faísca só de fogo. Mas dentro daquele ambiente tinha um menino chamado Samuel. Ei, Deus não precisa de um exército, precisa de um homem. Deus não precisa de um intelectual, de um menino. A Bíblia diz que esse menino escutou: Samuel, Samuel. E o profeta Eli falou: filho, quem está falando contigo sabe quem é? Deus. Ei, não é sobre você, é através de você. Porque um menino ouviu Deus e um sacerdote não ouvia Deus. Se desconstrói. Se desconstrói, deixa Deus construir em você um espírito de discernimento para entender o que Deus quer fazer através da sua vida, da sua casa, da sua família. Se desconstrói, não é sobre o que você pensa, é sobre o que Deus já determinou através da sua vida. Um menino trouxe novamente a presença de Deus. Sabe o que esse país precisa? Só de Deus. Sabe o que o nosso bairro precisa? Só de Deus. Ele não precisa de um vereador, um deputado, um presidente. Ei, eu sei que às vezes você trabalha para alguém, para um vereador, um deputado, mas o que o nosso bairro hoje precisa é de Deus. É só Deus que pode fazer. E Deus está abrindo nossos olhos para entender isso. Tu quer um bairro melhor? Quem quer um bairro melhor, levanta a mão. Bota Deus nesse bairro. Tu quer a tua família melhor, levanta a mão. Coloca Deus nessa família. Tu quer um local de trabalho melhor? Deus.
Deus. Eu vou dizer para você essa noite, Deus pode tudo. Sai daqui com esse entendimento. Deus quer fazer algo novo. Primeiro, depois, repara que primeiro a brasa vem na boca de Isaías. Depois, Isaías foi boca de Deus. Primeiro em nós, depois através de nós. Fala assim comigo nessa noite, para nós. Essa última frase. Você não precisa de filosofia, muito menos de autoajuda, mas de Cristo, pois Ele é o fundamento. Ei, Jesus é o fundamento da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, da sua saúde, do seu corpo, do seu dinheiro. Jesus! Entrega teu caminho, Senhor. Confia nele. Que o mais... Ele fala, Charles, já sou crente. Não é sobre ser crente, é sobre ser igreja. Estamos cheios de cristãos que não têm sido igreja. Sabe por que a Bíblia diz que a igreja não são para os sãos, são para os doentes? Deus te fez, não foi para os capacitados, foi para os que ninguém queria mesmo. Dê uma salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus.